Bom, pessoal, agora que chegou ao fim, já é possível falar. Eu gostaria de tratar do tema da maneira mais imparcial possível, mais neutra possível, tendo em vista que, enfim, houveram algumas coisas na comitiva, na fala, enfim. A ida do Bolsonaro a Davos foi importante no sentido de vender o país e de se fazer conhecer no meio internacional. E aí o que é que acontece? Quanto ao discurso, ele surpreendeu? Não. Por quê? O Bolsonaro não é um orador. Ele particularmente não sabe se comunicar numa plateia tão grande, ele usa uma fala pausada, enfim, ele precisa de um script e tudo mais. Então, quanto a isso, não houve uma surpresa e a repercussão foi muito negativa, tanto na mídia nacional quanto na mídia internacional. Quanto à questão do discurso, dentro ali do script, né, vamos lá, ele falou reformas que precisariam ser feitas e que o governo faria. O que o pessoal gostaria de ouvir era a reforma da Previdência. Ele falou que vai fazer, então ponto para ele. A questão da simplificação da carga tributária, né? Maneira de facilitar o pagamento de tributos e uma diminuição da carga tributária. No mundo todo isso é bem, né, bem aceito, bem ouvido pelos investidores e tal. Outro ponto para ele, questão ambiental. Como no Brasil a questão ambiental está muito sensível, você tem uma guerra de um lado entre o agronegócio, que é quem está carregando o país literalmente nas costas, quem faz o país crescer, e os ambientalistas, né? Os ambientalistas de uma maneira são contra o agronegócio e eles vivem se bicando aqui no Brasil, então ele foi o mais abstrato possível nas respostas, exatamente para não se comprometer e ficar com um desgaste. Outro ponto para ele. Então essa fala, por menor que tenha sido, né, ela foi o mais abstrata possível, porque ela precisava, ao redor dela, construir consenso. E foi o que ele conseguiu. Por isso eu tinha até ontem uma certa opinião crítica, né? Para mim tinha sido um fiasco, porém hoje, estudando um pouco mais, não, foi até algo muito positivo. Ele conseguiu chegar ao objetivo dele. A fala do ministro Guedes, Paulo Guedes, para mim foi muito irresponsável, porque quando você fala em redução da carga tributária, volto a dizer, isso soa musicalmente muito bom. Porém, quando você faz isso numa situação de déficit, de dívida, onde o Estado está endividado, você consequentemente reduz a sua capacidade de arrecadação. Ou seja, você tem menos dinheiro para pagar o que deve. Então, ou ele explica de onde é que ele vai tirar esse dinheiro que ele não vai mais arrecadar, ou ele explica como é que ele vai pagar a dívida. Ele precisa fazer uma das duas coisas para falar em redução da carga tributária. O ministro Moro, né, ele cumpriu o papel dele de maneira excelente. Por quê? Porque ele é uma tradução da segurança jurídica. E todo investidor, todo empresário, ele gosta de ter, onde ele vai investir, a segurança jurídica de um contrato que o governo não vai unilateralmente, né, encerrar um contrato, como a Dilma fez na questão da energia e tudo mais. Então, nesse papel, ele foi ótimo, né? Fez o que deveria ter sido feito. Questões mais sensíveis, né, como é a questão hoje do Mercosul, como é a questão da União Europeia, do Pacto de Paris, ele soube se sair, até porque o chanceler, o Ernesto Araújo, é ele quem está cuidando dessas questões. E são questões muito sensíveis, porque são questões mais do que bilaterais, né? São questões comerciais e tal. Então ele não poderia adentrar, até porque ele não tem, acredito, todas as informações ainda. Bom, era isso. Tem uma questão ainda que eu não vou poder falar por agora, apesar de querer, que é essa questão da Venezuela, porque isso está se desenrolando de uma forma muito rápida. Isso é um case muito importante, porque constitucionalmente você não tem resposta para essa crise. E o mundo está começando a se dividir. De um lado você tem Estados Unidos, Argentina, Brasil, digamos assim, corroborando, né, a presidência lá do deputado interina. De outro você tem China, Rússia, corroborando Maduro. Então é uma questão muito sensível hoje na América do Sul e na Venezuela, que eu vou esperar um pouco mais para falar, para não falar besteira, para não me comprometer. E um segundo ponto mais importante, que é o do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, ele parece estar muito encrencado. Porém, eu vou esperar um pouco mais, porque a investigação está andando. E pelo que eu estou vendo da investigação, o major que foi preso, que faz parte da milícia, deve fazer uma delação premiada. E aí me dá mais, digamos assim, mais arcabouço formal para falar e não falar besteira, né? Não me comprometer. Então vou esperar um pouco mais, beleza? Um abraço, pessoal, até mais.